não sei, eu acho assim, que muito do tratamento que a sociedade dá ao morador de rua vem de duas coisas. Isso eu de repente estou falando a maior idiotice do mundo, porque eu não sou um cara muito inteligente. Então, se eu tiver, você me corrija, por favor. Eu acho que vem do medo que o cidadão tem do morador de rua, do medo físico mesmo, do medo de ser agredido, do medo de ser roubado. Isso eu acho que é um medo do cidadão e do ele não querer lembrar que existe esse problema. Eu acho que são duas coisas que prejudicam muito esse trato entre o morador de rua e o cidadão, que não é morador de rua no momento também, porque nada impede a mim de ainda virar um morador de rua, né? A gente não sabe qual é o futuro. Acredito que tenha casos que sejam uma grande decepção. Poxa. Acredito que tenha casos que é droga, tenha casos que é desemprego. Eu ainda não estou numa fase de que eu não vou ser morador de rua. Não é verdade? É verdade. Já vou te responder, mas um dos meus melhores amigos mora na rua. Aí. Tem 6 anos e ele me liga porque eu dei um celular para ele. Né? Ele nunca usou droga, nunca fez uso de álcool. Ele foi por causa de uma decepção. Ele trabalhou 20 anos entrou numa empresa como servente de obra, foi pedreiro em 2014, as grandes construções. Ele acabou sendo encarregado de obra. Nossa, um cargo de chefia importante, né, cara? Na mesma empresa há 20 anos. Até que, porque era o ano de construção, né, 2014. Por causa da Copa, né? Então, ele foi promovido muito rápido, não teve que fazer prova, nada. Eu precisava do chefe de obra, então sobe aqui. Então, ele viu com salário alto e se viu com 20 anos de carreira na empresa. Acabou a construção aí de uma determinada vila. Ele ganhou um bônus e tinha uns 20 anos. Ele falou, eu não vou precisar trabalhar mais. Aqui eu vou abrir minha empresa, que agora eu sou chefe, né? Sem ter feito faculdade de obra, não sei como é que funciona isso. E tinha um certificado dele como... Né? Do cargo, né? Que ele ocupava. Ele, agora eu posso abrir uma empresa para mim. Quer mais um refrigerante? Não, então beleza. Então ele pediu a demissão e ele morava de aluguel. Ele comprou uma casa com esse dinheiro, uma casa gigantesca, que ele conta, né? Comprou várias ferramentas, ia botando gente para trabalhar para ele. Até que um dia ele chega em casa, encontra a mulher que ele jurou amar na saúde e na doença, com outro homem lá. Aquilo ali ele pirou e largou tudo, e ele não vai para abrigo, não vai para nada. Ele pensa se antes, quando ele morava de aluguel, ele não perderia a mulher. Ele pensa que o problema na vida dele foi ter uma casa. Entendi. Né? Então ele mora na rua hoje. Ele associou uma coisa a outra ali. Quando eu morava de aluguel, eu não tinha esses problemas. Né? Então vamos lá. Ladrão a gente tem com endereço e sem, né? Sim, com certeza. Então não é o morador de rua, é o cara que rouba e dorme na rua. Sim. Mas agora, falando de morador de rua, de pessoa em situação de rua, ele tem mais medo da sociedade do que a sociedade tem que ter medo dele. Você saiba perfeitamente disso. Porque quem é queimado na rua é uma pessoa em situação de rua pela sociedade. Sim. Quem ganha quentinha envenenada é um morador de rua, que é alguém que extrai da sociedade. Então, o morador de rua ele tem mais medo da sociedade do que a sociedade deveria, né, ter medo dele. Sim. Né? Geralmente é uma pessoa franzina, né, uma pessoa já sem esperança, está ali. Eu na rua, principalmente, eu me sentia morto entre os vivos. Né? É uma relação ruim pelo medo de ambos os lados, né? Sem dúvida. No outro dia a moça me questionou, eu falei com ela, aí ela foi mais rude comigo, por essa questão de medo da pessoa em situação de rua. Eu falei com ela, olha só, a senhora me mostra aí uma hora que qual morador de rua tacou fogo em alguém da sociedade. É verdade, é verdade. Qual morador de rua deu um tiro em alguém da sociedade? É verdade. Qual morador de rua deu uma quentinha envenenada para a sociedade? Deixa eu procurar aqui na internet. Foi verdade. A hora que ela não teve mais argumento. Não, sim, eu concordo 100%. Então, concordo 100% com você. As pessoas às vezes vão muito no que ouviu falar. Às vezes é uma pequena ponta que cria algo
que entra uma histórica, é igual a história do Saci Pererê, a mula sem cabeça. Olha, não passa dessa estrada que tem a mula sem cabeça, mas você já viu ela? Não, é verdade. É aquela história da manga com leite, né? Que você não come manga com leite, que pode dar ruim. É a mesma coisa, olha, o morador de rua, ele ataca, ele morde, ele... Cara, que dia verdade, que eu vi um morador de rua tacar fogo em alguém? Você tem toda a razão. Foi uma cultura ruim, né? É uma mística. Pode ser até um medo do desconhecido, de repente, né? É algo muito que vai se tornando na sociedade de uma forma que vai passando de geração em geração, sabe? Como se fosse um senso comum. Não sei se o nome é senso comum, mas é realmente isso.